O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus o homem, caiu em seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um momentinho. Meus queridos irmãos e irmãs, aqueles também que nos assistem através da TV Nazaré, como diz a Sagrada Escritura, a palavra de Deus ou o Evangelho é como uma espécie de baú, onde tem coisas novas e velhas, no sentido de que quanto mais a gente remexe, quanto mais a gente procura, a gente medita a palavra de Deus, vamos encontrando coisas novas que servem para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos praticamente hoje, ou neste final de semana, encerrando o ciclo do Natal, Tivemos a celebração do Natal há poucos dias, a festa da encarnação de Deus, depois tivemos a festa da Sagrada Família, depois a festa, no primeiro do ano, de Santa Maria, Mãe de Deus. No domingo passado celebramos a festa da Epifania, ou da manifestação de Deus, que se apresenta para o mundo inteiro, e que tem como figura os 3 pastores, que são homens pagãos, que vêm de uma outra parte do mundo para adorar o Filho de Deus que se encarna naquela circunstância que nós celebramos. Durante toda essa semana, depois da Epifania, depois da manifestação de Deus, nós lemos de modo especial a carta de São João, que fala fundamentalmente do amor, e lemos o Evangelho de Lucas, destacando alguns episódios ou algumas experiências feitas por Jesus no meio do seu povo, e especialmente daqueles mais simples e aqueles que acorrem a Ele para ser curados. Se nós tivéssemos que destacar 2 elementos da liturgia da palavra que nós acabamos de escutar, nós poderíamos justamente recordar o tema da fé, da salvação, que nos vem através da fé, e mais uma vez o tema do amor, ou desta sensibilidade de Jesus, especialmente com aqueles que sofrem. É o caso deste homem leproso do Evangelho que nós acabamos de escutar. Naquele tempo, as pessoas acreditavam que a doença física, de certo modo, era uma consequência da doença espiritual ou do pecado, E era previsto na lei que quem era leproso, especialmente, não deveria de forma alguma se aproximar dos outros, porque era impuro, Era previsto na lei tudo isso. E esse homem, sabendo que Jesus está ali na sua região, ele não tem medo, porque tem certeza que Jesus pode curá-lo. Ele grita pedindo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar, tu pode me curar. E Jesus diz: eu quero, fica curado. E depois manda ele se apresentar aos sacerdotes, aquele que controlava, digamos, aquilo que era prescrito na lei, para que confirmasse de que ele verdadeiramente estava curado. Olhando este episódio deste leproso, a gente pode recordar uma outra situação mais ou menos parecida como esta, de um homem também enfermo que procura Jesus para ser curado, e Jesus diz assim: os teus pecados estão perdoados. E aqueles que escutam Jesus o criticam dizendo: mas quem é esse que perdoa pecado?
Só quem pode perdoar os pecados é Deus. E Jesus, para confirmar de que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, aquele que se encarna e que vem para salvar a sua humanidade, Ele justamente confirma que pode curar dos males físicos e espirituais. Jesus é aquele que vem para salvar o homem na sua totalidade. Vem para libertar o homem em todos os sentidos, não só no sentido físico e nem só no sentido espiritual ou moral, mas o homem todo. E esta certeza que o próprio Jesus nos dá, através da sua prática, que de certo modo nos motiva a perseverar no caminho que nós fazemos de seguimento de Jesus. Ele pode nos curar totalmente dos males físicos e espirituais. Isso, porém, não dá o direito, como a gente vê por aí, muita gente servindo-se da palavra de Deus e do nome de Jesus para fazer charlatanismo. A ação da graça de Deus, ela atua na vida de todos e cada um de nós, mas como nos ensina São Tomás de Aquino, a graça supõe a natureza. É necessário que haja abertura do nosso coração para acolher a boa nova de Jesus. É aqui então que a gente poderia chamar a atenção mais uma vez do tema da fé que é citado na palavra que nós acabamos de escutar, né? O homem, pela sua fé, pela sua adesão à pessoa de Jesus, pode ser libertado, pode ser curado, pode ser salvo, né? E penso que esse tema é muito importante nos tempos de hoje, em que vivemos todas essas misérias que sobretudo aparecem através dos meios de comunicação todos os dias, esta violência exacerbada, assassinatos, tráfico de drogas e por aí vai. É importante que a gente reflita e que a gente considere que a nossa vida não se resume pura e simplesmente a essa dimensão corporal biológica. Para nós que temos fé e que aderimos à pessoa de Jesus, a vida é eterna. Talvez seja ou se tenha perdido este sentido da vida e se tem banalizado, né, a realidade humana através destas situações que a gente acaba de citar. Pessoas que matam, que violentam, que criam as mais barbaridades possíveis em relação à pessoa humana, justamente porque talvez a sua mentalidade, a sua maneira de perceber, acha que o mundo é somente isso que a gente vive aqui. A vida é eterna e nós professamos isso constantemente quando celebramos a Eucaristia. Eu creio na vida eterna, eu creio na comunhão dos santos, eu creio na ressurreição dos mortos. Esta nossa fé, queridos irmãos e irmãs, deve alimentar e nos fortalecer cada vez mais no nosso caminho. Nunca perder a esperança de que Jesus, esse que se encarna, este Deus que vem ao nosso encontro e que se torna um de nós, assumindo toda a nossa condição humana, menos o pecado, como diz São Paulo, faz isso porque é e quer ser solidário com todos nós. Depositemos, portanto, a confiança em Deus, a nossa fé em Jesus, a abertura do nosso coração para que Ele possa nos curar, especialmente dos males morais e espirituais, que não como os antigos acreditamos que seja consequência do mal físico, mas que de certa maneira destrói a vida das pessoas, destrói e desintegra as nossas famílias, destrói a abertura para acolher o outro como irmão. E aí, neste sentido, quero aqui também recordar a grande mensagem do Papa Francisco, dirigida a todos nós no primeiro dia do ano: a fraternidade como um caminho para chegar à paz tão sonhada por todos nós. É na medida que a gente acolhe o outro, é na medida que a gente se sente verdadeiramente irmãos uns dos outros, que nós podemos realizar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Aproveito o momento para augurar a todos nós um ano cheio de paz, de disposição interior e de acolhida da vontade de Deus para a nossa vida.
E agora então de pé, vamos dirigir as nossas preces, os nossos pedidos a Deus Pai, nesta nossa celebração, para que Ele nos fortaleça cada vez mais, e o Espírito Santo nos acompanhe nos nossos propósitos.